Olá, bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai mergulhar num livro que, nossa, muita gente já leu ou pelo menos já ouviu falar, né? Com certeza. Como Fazer Amigos Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie. É um verdadeiro titã. Exato. Publicado lá na década de 30 e, de alguma forma, continua super relevante. É quase um manual de instruções para as relações humanas. Pois é. E por isso nossa conversa hoje vai ser um pouco diferente. A gente vai, claro, explorar os princípios que fizeram essa obra ser um clássico, mas também vamos investigar uma faceta que, olha, pouca gente conhece: as mudanças enormes que o livro sofreu depois da morte do autor. Essa parte é fascinante. A versão que a gente compra hoje na livraria não é exatamente a mesma que o Carnegie escreveu. Então a missão aqui é dupla. Primeiro, entender o que fez esse livro ser tão poderoso. E depois, colocar lado a lado a versão original e a revisada. Mostrar o que se perdeu, o que se ganhou. Isso. E no final, quem nos ouve tira as próprias conclusões. Vamos nessa! Vamos lá. Ok. Para começar, por que esse livro existe? O Dale Carnegie olhou para o mercado editorial da época e viu, assim, um deserto. Ele diz no prefácio que a maioria dos livros era mortalmente maçante, né? Isso, e que as editoras perdiam dinheiro em 7 de cada 8 títulos. Ele queria criar algo prático que realmente fizesse a diferença. E essa obsessão pelo prático veio de uma percepção dele que era, para a época, revolucionária. Ele notou que o sucesso não vinha só do conhecimento técnico. Não mesmo. Ele cita uma pesquisa da Fundação Carnegie que é, assim, impressionante. O dado era que 85% do sucesso financeiro de alguém vem da engenharia humana. 85%? Personalidade, capacidade de liderar, de se comunicar, e só 15% vinha do conhecimento técnico de fato. É um número absurdo. E a pesquisa dele para escrever o livro reflete essa seriedade. Não foi só teoria, né? De jeito nenhum. Ele e a equipe dele devoraram biografias, centenas delas. Só do Theodore Roosevelt ele conta que leu mais de 100. Nossa! Tudo para entender como os grandes líderes lidavam com as pessoas. E não parou aí. Ele foi atrás das celebridades da época e entrevistou pessoalmente o inventor Marconi. O presidente Franklin Roosevelt. Estrelas de cinema como Clark Gable. Ele queria saber o segredo deles na prática. Mas o que eu acho mais incrível é que o livro não nasceu pronto de uma vez. Ele foi cozinhado em fogo baixo por uns 15 anos. Exato. E é isso que o torna tão especial. O livro foi, na verdade, o resultado de um laboratório. Um laboratório. Como assim? O Carnegie dava cursos de relações humanas para adultos. E nesses cursos ele começou a distribuir umas regrinhas num cartão postal. Ah, entendi. Aí os alunos pegavam aquelas regras, aplicavam durante a semana, no trabalho, na vida, e na aula seguinte contavam o que funcionou e o que não. Ou seja, cada princípio do livro foi testado em campo, por milhares de pessoas, antes mesmo de ir para o papel. Exatamente. Isso explica por que ele soa tão direto, tão prático. E que pilares são esses, então? Qual é o coração do método Carnegie? O livro é todo dividido em princípios muito claros. A primeira parte, por exemplo, é a base de tudo. Técnicas fundamentais para lidar com as pessoas. E o primeiro princípio é aquele clássico. Se quer colher mel, não espante as abelhas. Que é, basicamente... Não critique, não condene, não se queixe. Isso. Parece simples, mas a sacada do Carnegie aqui é que a crítica não gera mudança, ela só gera ressentimento. Coloca a pessoa na defensiva na hora. Na defensiva. O instinto dela passa a ser se justificar e não te ouvir. Ele diz que qualquer tolo pode criticar, mas é preciso caráter para ser compreensivo. E a partir daí, ele constrói a segunda grande ideia, que é mudar o foco, né? Em vez de pensar no que você quer... Exatamente. Você tem que descobrir o que o outro quer. Eles citam a frase ótima do professor Harry Overstreet. Qual era? Desperte na outra pessoa um desejo ardente. Aquele que consegue fazer isso tem um mundo inteiro a seu favor. É sobre isso. É uma mudança de perspectiva de 180 graus. Em vez de listar os meus motivos, eu penso, o que faria essa pessoa querer fazer isso? É alinhar os interesses. A chave é essa. E isso nos leva à segunda parte, sobre como fazer as pessoas gostarem de nós. E aqui ele usa uma analogia que eu acho genial. É a do cachorro? Essa mesma. É fantástica. Um cachorro, quando te vê, não tem uma agenda oculta, sabe?
Ele não quer te vender nada. Não quer pedir um favor. Ele só fica genuinamente feliz em te ver. E a gente sente isso. O primeiro princípio dessa parte é justamente esse. Torne-se genuinamente interessado nas outras pessoas. Genuinamente. Não é fingir interesse. É cultivar uma curiosidade real sobre o outro. Exato. E na prática, isso se traduz em coisas que parecem óbvias, mas que quase ninguém faz. Como lembrar o nome das pessoas. Sorrir, ser um bom ouvinte, encorajar os outros a falarem de si mesmos. Porque as pessoas estão muito ocupadas pensando no que elas vão dizer em seguida, né? Exatamente. O ponto dele é que a pessoa mais interessante do mundo para qualquer um é ela mesma. Se você der espaço para ela falar, ela vai te achar o melhor conversador do mundo. Mesmo que a gente mal tenha aberto a boca. Uhum. Ok. Então já vimos como lidar com as pessoas e como fazer com que gostem da gente. A terceira parte é a mais ambiciosa, talvez. Como conquistar as pessoas para o seu modo de pensar. E aqui ele quebra o nosso instinto mais básico, que é o de entrar numa discussão. Totalmente. A regra de ouro dele é: a única forma de ganhar uma discussão é evitando-a. Porque mesmo que você ganhe na lógica, você perde na relação. Perde na relação. A outra pessoa sai ressentida. Em vez disso, ele propõe uma técnica que ele chama de o segredo de Sócrates. Que é fazer a outra pessoa dizer sim desde o começo, certo? Exato. É criar um campo de concordância antes de apresentar seu ponto. Como isso funcionaria na prática? Imagina que você quer convencer sua chefe a aprovar um projeto. Em vez de chegar com seus argumentos, você começa com perguntas que a resposta é sim. Tipo, a gente concorda que aumentar a eficiência é prioridade, certo? Perfeito. Ela vai dizer sim. E a ferramenta atual está nos atrasando, né? Sim, está. Quando você finalmente apresenta o seu projeto, ele não é mais uma imposição. Ele se torna a solução lógica para um problema que os dois já concordaram que existe. Você muda a dinâmica de confronto para colaboração. É sutil, mas muda tudo. E a regra que amarra isso é: tente honestamente ver as coisas do ponto de vista da outra pessoa. Essa parte é difícil, né? A nossa tendência é sempre começar pelo nosso argumento. É super difícil, e é por isso que ele enche o livro de histórias. Ele não diz apenas faça isso, ele mostra Abraham Lincoln fazendo isso, numa situação de crise. Isso torna o conselho mais memorável, mais alcançável. Com certeza. Perfeito. Então, essa é a essência do método que conquistou o mundo. Mas agora a gente entra num território que a maioria das pessoas desconhece. Agora a história fica interessante. Porque a versão que a gente acabou de descrever, a que está na maioria das livrarias, não é o livro completo. Exatamente. O Dale Carnegie morreu em 1955 e muitos anos depois, em 1981, saiu uma edição revisada, supervisionada pela esposa dele, a Dorothy Carnegie, e essa virou a versão padrão. E no prefácio dessa nova edição, a Dorothy explica o porquê. A ideia era esclarecer e fortalecer o livro para um leitor moderno. O que parece uma boa ideia, né? Atualizar um clássico. Ela diz que muitos nomes citados já não eram conhecidos, alguns exemplos soavam datados e que a revisão consistiu em algumas supressões e na adição de exemplos mais contemporâneos. O problema está nessa palavra, supressões. O que foi cortado não foram só alguns nomes, foram seções inteiras. Peraí, seções inteiras. O que ficou de fora? Bom, para começar, a edição original de 36 tinha uma parte 5 inteira. Certo. O nome era Cartas que Produziram Resultados Milagrosos. Era um capítulo longo, cheio de exemplos de como aplicar os princípios na comunicação escrita. Modelos de cartas para conseguir emprego, resolver conflitos. Exato. Tudo isso foi removido. O que já é uma perda grande, né? Mas a mudança mais drástica não foi essa. Não. A mudança mais radical, a que altera fundamentalmente o escopo do livro, foi a remoção completa da parte 6. E qual era o tema da parte 6? 7 regras para tornar sua vida doméstica mais feliz. Uau! Uma parte inteira sobre vida familiar? Sim, 7 capítulos inteiros, dedicados a aplicar os princípios do Carnegie dentro de casa, no casamento. Que tipo de capítulos? Tinha títulos como Não se intrometa, Elogie sua esposa, seja cortês. Eram conselhos diretos sobre como usar a empatia, o elogio, a arte de não criticar, para construir um relacionamento mais feliz. E tudo isso foi
apagado. Simplesmente apagado na versão revisada. Isso é chocante, porque muda a proposta do livro. A promessa na capa da primeira edição era explícita sobre isso. Era. A capa original listava 12 coisas que este livro fará por si. E a vida familiar estava lá. Na edição revisada, a lista foi encurtada para 8 coisas. E a parte familiar sumiu. Sumiu. A impressão que dá é que transformaram um manual de filosofia de vida em um manual de negócios. É exatamente essa a percepção. A decisão editorial parece ter sido focar o livro como uma ferramenta para o sucesso profissional. Talvez por julgarem que os conselhos sobre casamento eram datados ou, sei lá, controversos demais para a década de 80. O fato é que o Carnegie via como um sistema para a vida inteira foi editado para caber melhor numa prateleira de business. Exato. Então, no fim das contas, temos duas versões. De um lado, a visão original e completa do Carnegie, que acreditava que os mesmos princípios funcionavam no trabalho e em casa. Uma visão holística. E do outro, uma versão otimizada, modernizada, talvez mais direta para quem tem foco na carreira, mas que deixou uma parte fundamental da filosofia do autor para trás. Uma parte que dizia que o sucesso nas relações não se limita ao escritório. A gente apresentou os fatos, né? Existe um cânone perdido de Dale Carnegie, que a maioria dos leitores modernos nunca viu. E a escolha sobre qual versão tem a mensagem mais completa ou qual é mais relevante hoje, claro, fica a critério de quem nos ouve. E isso levanta uma questão importante para refletir, que vai além desse livro. A remoção desses capítulos sobre família, ela altera a mensagem fundamental da obra. Ou só adapta uma ferramenta para uma nova geração com um foco diferente. A escolha editorial reflete uma aposta sobre o que do legado dele seria mais duradouro. É uma pergunta difícil. E nos deixa com uma reflexão final que é ainda maior, né? Qual? Quantos outros clássicos que formaram nosso pensamento são, na verdade, versões editadas, otimizadas para uma época? Nossa, é verdade. Será que ao modernizar uma obra, a gente não corre o risco de, sei lá, diluir a intenção original do autor? Trocar uma filosofia de vida completa por um conjunto de dicas mais palatáveis para o mercado. É algo para se pensar da próxima vez que a gente pegar um clássico na estante. Estaremos lendo a obra como a autora concebeu ou uma versão curada por editores décadas depois? Uma ótima reflexão para terminar. Para quem se interessou, buscar a obra original e até comparar as edições pode ser uma experiência muito enriquecedora. Agradecemos a companhia e esperamos que essa exploração tenha sido útil. Até a próxima!